Olá, aluno seja muito bem-vinda à nossa aula de atos de ofício. Eu sou a professora Juliana Jacó e eu estou aqui hoje para trabalhar com vocês sobre uma parte do seu conteúdo. Você que está se preparando para algum cargo no Poder Judiciário, necessariamente, terá que entender como que funciona, qual que é o funcionamento desses chamados atos de ofício, de como funciona um processo da secretaria, do fórum, como que o oficial de justiça trabalha, como que é feita a comunicação desses atos dentro do processo em relação às partes, em relação ao advogado, em relação ao Ministério Público, o juiz, como que o juiz se pronuncia em determinado processo. Só que antes de qualquer coisa, antes da gente entender o que é isso, é muito importante, principalmente para você que não faz a menor ideia do que é o direito, do que é um processo, do que é procedimento, do que é jurisdição, entender alguns conceitos, Então, olha o que eu fiz aqui para vocês. Isso não é aula de geometria, mas é um jeito bem didático de você entender por que você está aí se preparando, para estudar esses atos de ofício, como que isso se separa daquilo que a gente vê na prática, daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina, e do que se transforma, do que se, vamos dizer assim, desemboca em um processo dentro do Poder Judiciário. Nós temos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Judiciário, ele é responsável por exercer a chamada jurisdição. Mas antes de entender jurisdição, antes de você sair correndo aí da sala, do quarto, onde você estiver assistindo essa aula, presta atenção nisso aqui. Olha só. Esse mundo em volta, esse círculo em volta é o nosso mundo real, é o nosso dia a dia, é onde a gente pratica as nossas relações pessoais. Então aqui as pessoas nascem, crescem, se casam, se envolvem em situações obrigacionais de compra e venda, contratos de prestação de serviço, propriedade, adquire uma casa, vai morar, se casa, então tem a questão toda do casamento, aí vem a filiação, depois vem a morte. Então aqui essas relações pessoais, elas vão acontecendo ao longo da vida. E isso acontece desde o momento que a pessoa se nasce, na verdade, antes da pessoa nascer, Porque o nascituro, que é o feto que está sendo formado, já tem muitos direitos garantidos, como o direito à herança, Então, desde a concepção, a pessoa, o ser humano, ele já tem uma série de direitos, E também nós temos esse sujeito, que é o ser humano, como pessoa física, nós também temos a chamada pessoa jurídica, que são as empresas, que tem uma série de direitos também. E também temos os chamados entes despersonalizados, como um condomínio, como o conjunto, o acervo patrimonial do decujus, que é a pessoa que faleceu, que também tem uma série de direitos e, ao mesmo tempo, obrigações. Porque todo mundo, tem direitos e obrigações aí na vida, tá certo? Então, olha só, esse mundo onde as coisas acontecem é o seu dia, é a sua rotina. Então a gente tem relações disso em casa, a gente tem relações disso no trabalho, a gente tem relações no trânsito, a gente tem relações quando a gente vai comprar alguma coisa, como a questão do direito do consumidor. E a questão é, se tudo está bem, se tudo corre bem, não existe o chamado conflito. E o que é o conflito? É quando eu tenho de um lado uma pessoa que tem uma pretensão, quer algo, acredita ser titular de um direito, e do outro lado uma outra pessoa que não concorda, que resiste a essa pretensão. Então o conflito é quando eu tenho um sujeito com uma pretensão de direito material em relação a um outro sujeito que resiste a essa pretensão. O conflito quem tem irmão aí vai entender muito bem o que eu estou falando, o conflito ele existe o tempo todo. Então, você em casa que tem um irmão, o conflito começa pela briga pelo controle remoto, não é assim? E aí, se vocês não conseguem resolver entre si, vocês chamam um terceiro para resolver, que é o pai, que é a mãe, que é o tio, que é um responsável, não é assim? Então, vamos fazer uma analogia com o Poder Judiciário. Se eu tenho um conflito na minha vida pessoal e não sou capaz de resolver sozinho, eu preciso do juiz.
Eu preciso da função do Estado. E sabe por que eu preciso do juiz, eu preciso da função do Estado? Porque no nosso ordenamento jurídico é proibido, via de regra, a gente fazer justiça pelas próprias mãos, né? Nem sempre foi assim. Durante muitos anos, a gente podia, né, ir lá, se alguma coisa nos foi tirada, a gente ia pessoalmente, tomava e poderia ter violência, né? Inclusive, os líderes das comunidades, das tribos, eles eram respeitados por conta da sua força, da sua autoridade, né, do seu poder físico, da sua violência. Mas a sociedade, ela vai evoluindo, então é natural que comece a ter algumas regras, umas regras para ser possível essa convivência. E é aí que vem o direito. Então o direito, ele vem para poder tornar possível a vida em sociedade, para poder disciplinar determinados conflitos, para poder definir quais são os direitos de uma pessoa e ao mesmo tempo obrigações perante a outra. Então vem a questão da propriedade, né, que é um direito super antigo e que precisou o quê? Ser definido numa norma jurídica, numa lei. Hoje aqui nós temos o direito de propriedade, além de algumas leis próprias para isso, principalmente no Código Civil. E o Código Civil, ele é a lei que traz as relações privadas, propriedade, aqueles direitos são chamados de indisponíveis, aqueles direitos que você não pode tirar, como a vida, você não pode abrir mão da sua vida, né? O seu próprio corpo, por mais que um órgão te pertença, você não pode vender um órgão, né? Porque são direitos indisponíveis. A honra, a imagem, uma série de direitos. Mas eu também tenho os chamados direitos disponíveis, que são os direitos de cunho patrimonial, de valor econômico. Então são as indenizações, as propriedades, né? O direito real de posse. E aí vem o direito, portanto, para disciplinar essas relações e a gente poder viver com um mínimo de dignidade, né? Tá certo? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco aí o porquê do direito. E aí nós vamos falar agora o que é a jurisdição, tá? Então, ó, o conflito, ele existe no mundo real e ele está positivado no direito material. Lembrando que o direito material pode ser o Código Civil, pode ser o Código Penal, pode ser a CLT, que é a Consolidação das Legislações Trabalhistas, pode ser o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e por aí vai. Nós temos uma série de legislações só para tratar do direito material. Aí chegamos num ponto importantíssimo antes de chegarmos na pirâmide que vocês vão trabalhar comigo aqui, que é a pirâmide da jurisdição. Muito bem. Se você tem um conflito, você tem um direito garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, que é de igualdade, e ao mesmo tempo que existe essa igualdade de forma indistinta, né, para todo mundo, para homem, para mulher, independente da raça, independente da religião, todos nós somos iguais perante a lei, independente do nosso, da nossa posição, da nossa opção sexual, não é assim? Todo mundo é igual. Só que além disso, se existe um conflito no mundo real, eu tenho uma garantia da Constituição Federal, que é a nossa carta magna, né, o topo desse ordenamento jurídico, desse conjunto normativo de leis. Temos a Constituição. E lá na Constituição fala que se eu tenho um conflito, eu tenho o direito de levar o meu conflito para um órgão responsável para dizer se eu tenho realmente razão ou não. Ou se a razão é da outra pessoa. Ou se quem tem razão é a pessoa que eu estou ali falando que está errada. Certo? Então eu tenho o chamado direito de ação. Direito de ação, que é um direito de levar o meu conflito para a apreciação do Poder Judiciário, porque é o órgão responsável por apreciar e solucionar esses conflitos, né? Então, a questão aqui da jurisdição é entender, jurisdição, dizer o direito, dizer quem tem o direito, quando todo mundo tem um direito de ação, mas eu vou dizer quem é o verdadeiro titular do direito. Eu vou ler com vocês que o artigo 5º, inciso 35, fala. Então, primeiro caput do artigo 5º, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Observe que os estrangeiros, eles também estão aqui. Então, o estrangeiro residente no país também tem essa proteção do Estado, ok? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, o artigo 5º, ele é enorme, né? Mas o que nos interessa é o inciso 35, que vai falar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, vamos entender. Eu não preciso ter sofrido uma efetiva lesão, um prejuízo real, concreto. Basta eu me sentir ameaçado. Se eu sentir a ameaça de perder a minha propriedade, por exemplo, eu tenho um direito de ação garantido pela Constituição de buscar o Poder Judiciário. Lembrando que o Judiciário, quem vai solucionar esses conflitos é o juiz, né? É a figura do juiz. A gente diz que é o Estado juiz, porque é o juiz exercendo a função estatal de composição dos conflitos que são levados para ele, tá certo? E aí, eu fiz essa pirâmide para vocês entenderem que tudo que nós estudarmos no ato de ofício está dentro da pirâmide. O que a gente estuda em atos de ofício não está lá naquele círculo do mundo real. Aquilo é algo prévio que, se acontecer, se vier o conflito, a gente vem para dentro da pirâmide. Então, tudo que está dentro da pirâmide é importante saber em relação aí ao nosso conteúdo de atos de ofício. Olha o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Existe o princípio da inércia da jurisdição e o princípio do dispositivo. Vamos primeiro falar da jurisdição. Jurisdição. Juris, do latim, quer dizer direito. Dicção, quer dizer dizer o direito. Então, jurisdição é a função do Estado de dizer o direito, apreciar o conflito, solucionar e compor aquele conflito. Já que as pessoas, né, as partes, o autor e o réu, a pessoa que tem uma pretensão e a outra pessoa que resiste não conseguiram sozinhas resolver o problema delas, eu preciso de um terceiro. Esse terceiro é o juiz, é o terceiro imparcial, investido, aquele juiz que passou num concurso público, né? Um concurso público e exerceu ali, passou por uma série de fases para hoje exercer a jurisdição. Tá dando para vocês entenderem? Quando eu falo que a jurisdição é inerte, o que é inércia? Vamos lembrar da física? Vamos lembrar das aulas de física? O que é inércia? Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Não é isso? E um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. É a jurisdição. Nossa, mas como assim, professora? O que é isso? A jurisdição, o judiciário, ele fica parado, inerte. Ele não vai te ligar, ele não vai até você para saber se você quer entrar com uma ação. Se você tem um conflito, ligar para sua casa e falar assim, olha, tá tudo bem na sua casa? Né? Você não tem nada para reclamar aí, nenhum direito do consumidor, nada que não tá legal. Tem certeza? Isso jamais vai acontecer, né? Então, isso parte do princípio do dispositivo, que está no artigo 2º do CPC, que é o Código de Processo Civil. Peraí, deixa eu só fazer um parênteses. O que é o CPC e qual que é a diferença do CPC para o Código Civil? O Código Civil estabelece os direitos materiais, todos eles. As obrigações, os contratos, as indenizações, né? O seu direito de perdas e danos, a questão da propriedade, uma série de direitos, o casamento, sucessão, um monte de coisas, tá certo? Porém, eu só tenho, vamos dizer assim, a verificação disso, a positivação disso num conteúdo material. Para eu entrar com um processo e provocar a pirâmide, provocar a jurisdição, eu preciso de um rito, eu preciso de um procedimento especificado como prazo, requisito. O que eu preciso para entrar com o processo? O que tem que ter no meu processo? Qual é o prazo que eu tenho para poder discutir um direito que está lá positivado no Código Civil? E depois que eu dei entrada a esse processo, a esse direito na jurisdição, qual que é o prazo que eu tenho para praticar os atos dentro daquele processo? Como que o réu, que é a pessoa que está resistindo ao meu direito,
que eu alego ter, pode responder, exercitar uma garantia que está lá na Constituição Federal, chamada de contraditória e ampla defesa. Contraditória é direito dele falar, contradizer aquilo que outra pessoa está falando a respeito dele, né? Isso é uma garantia constitucional, é uma garantia fortíssima, importantíssima. Um processo que não observa o contraditório é nulo, não tem validade nenhuma, certo? E ao mesmo tempo eu tenho a ampla defesa. O que é a ampla defesa? É poder dentro daquele processo, que está dentro daquela pirâmide, produzir todas as provas que eu julgar necessárias, importantes, para mostrar que eu que tenho razão, né? Seja o autor da ação, quem deu entrada ao processo, como a pessoa que está sendo acusada por ele naquele processo. Tá dando para vocês acompanharem? Então, nesse caso, o princípio dispositivo, ele se contrapõe à inércia. Por quê? Porque o dispositivo quer dizer, a parte tem um direito de ação garantido pela Constituição. Então, se ela se sentir lesada ou ameaçada, ela tem direito de levar essa apreciação para o Poder Judiciário, para o juiz, certo? Mas é um direito, não é uma obrigação, não, gente. Ninguém é obrigado a entrar com processo, né? Às vezes a gente se envolve em situações conflituosas na vida e depois desiste de buscar o direito na justiça. Falar, não, deixa pra lá, vou perder muito tempo. A gente sabe que o processo ele é muito moroso, né? Demora muitos anos, são muitas instâncias. A pessoa desiste, então ela não é obrigada a entrar. Mas a partir do momento que ela dá a entrada, o processo vai caminhar, porque a jurisdição ela é inerte. Então ela foi provocada, agora ela vai andar. Deu para entender? Muito bem. Aqui nessa pirâmide, eu tenho de um lado o autor. Do outro lado, eu tenho o réu. E aqui em cima, eu tenho o Estado juiz. E o Estado juiz é quem exerce a jurisdição. Continuando, eu coloquei também alguns conceitos para vocês de jurisdição para ficar bem claro. Olha, jurisdição é a função através da qual o Estado aplica o direito ao caso concreto de modo imperativo e criativo. Então, jurisdição quer dizer o direito. Então, vamos entender isso aqui. Quando eu digo que é o Estado aplicando direito ao caso concreto, significa o conflito, que cada um tem um conflito. As situações elas vão ser as mais variadas possíveis, né? Elas nunca vão ser exatamente iguais, porque as pessoas não são iguais. Então eu tenho um conflito num caso concreto, num caso específico, e levo, exercitando o meu direito de ação, eu levo isso para o Poder Judiciário. Tá certo? Eu levo para o Judiciário decidir. O juiz, a partir do momento que eu levei para o juiz, é ele que vai decidir. Se eu não fui capaz de solucionar com a outra parte o conflito, agora eu estou vinculada à decisão do juiz. Então a decisão do juiz ela é imperativa. Por quê? Porque não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem que deve ser cumprida. Tá certo? E por que ela também é criativa? Ela é criativa porque o juiz ele vai pegar a lei, mas ele vai ter que criar um novo jeito de aplicar aquela lei naquele caso, porque ele tem que levar em conta as particularidades, as características individuais daquele caso. Então ele cria uma nova norma. As decisões judiciais, por mais que elas sejam muito semelhantes, elas nunca vão ser idênticas, iguais, porque as pessoas não são iguais. Deu para ter uma noção? Aí olha só, as características dessa jurisdição. Vou falar assim, isso, gente, bem assim por cima, não vou aprofundar conceitos, porque isso varia de edital para edital, né? Então eu vou falar de um modo bem amplo e havendo a necessidade, mais para frente, a gente pega esses pontos aqui e aprofunda. Tá bom assim? Então vamos lá. Substitutividade. O que quer dizer a característica da substitutividade? A vontade de A, autor, e a vontade de R, réu, vai ser substituída pela vontade do juiz, que é, na verdade, vamos dizer assim, a vontade, né? A decisão do Estado. Então, o juiz não é ele pessoa física, tá? É Estado-juiz. Vamos acostumar com esse termo, porque nós vamos utilizá-lo muito. Então, o Estado-juiz, ele substitui com a vontade dele, não é uma vontade que ele tira da cabeça, é uma vontade fundamentada em leis.
E quando não existem leis específicas sobre aquele assunto, ele vai verificar o que diz a jurisprudência, ou seja, o que os tribunais superiores estão decidindo nesse caso, um caso que tem uma lacuna na lei, né? E ainda os princípios, e os princípios eles são variados, enormes, né? Muitos. E nós temos muitos princípios na Constituição Federal. Então a Constituição ela é um grande norte, uma bússola para o Poder Judiciário agir, tá certo? Então é substitutiva porque a vontade do Estado juiz substitui a vontade das partes porque não conseguiram chegar no acordo, tá certo? Instrumentalidade, por que ela tem a função, né, a característica de instrumento? Porque é um jeito que eu saio do meu mundo real e provoco o judiciário, né? Então ela é um instrumento de efetividade daquele direito de ação. Eu vou voltar aqui no direito de ação agora, só para falar com vocês uma coisinha. Direito de ação, presta atenção aqui, ó. É um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato de levar ao judiciário uma pretensão de direito material que foi aquela que deu origem ao conflito. Olha só, direito público. O que é um direito público? É um direito que eu tenho e o meu destinatário desse direito é o Estado primeiro. Aquela pessoa que eu coloco como ré na ação, ela não é o meu destinatário imediato no meu direito. Eu estou fazendo uma peça para o juiz analisar e não para o réu analisar se eu tenho razão. Conseguiram entender? Quando eu falo que o direito é privado, é porque eu estou me referindo a relações privadas, relações de consumo, relações de o casamento, por exemplo, uma relação privada, né? A propriedade, a posse, todos os direitos que estão no Código Civil, para vocês terem uma ideia, são direitos privados. Mas se eu não conseguir solucionar tete a tete com aquela pessoa, eu preciso de levar para apreciação do Estado. Então ele se transforma em público. Conseguiram entender? Então o processo é público, o processo civil é público, né? O constitucional é público, a administração, o direito administrativo é público. Por quê? Porque eu estou levando em conta o Estado. Deu para entender? E por que ele é subjetivo? Subjetivo porque é um direito de quando eu levo isso para o juiz, ele tem que decidir. É um direito meu e se eu provoco, se eu exercito o meu direito de ação, se eu provoco a jurisdição, eu tenho um direito sim da minha causa, da minha ação ser julgada. É subjetivo nesse sentido. Eu tenho todos os mecanismos necessários, todos os procedimentos, todas as ações possíveis para buscar a apreciação do meu direito lá no judiciário. Ele é autônomo e abstrato. Por que ele é abstrato? Porque é algo que não se vê, não é algo concreto, né? Você consegue ver aí o seu direito de ação? Não, é algo abstrato, é algo que você sabe que tem, mas ele só vai se concretizar em um processo. Tá dando para entender? Só se você for lá procurar um advogado e entrar com um processo que você vai ver concretizado o seu direito de ação. Então ele é abstrato e ao mesmo tempo ele é autônomo. Por que ele é autônomo? Isso aqui leva em conta há uma evolução que as teorias da ação sofreram ao longo dos séculos, né? Então, não é algo para a gente aprofundar, mas só para vocês entenderem que durante muitos anos, se a pessoa achava que tinha um direito, mas não tinha esse direito e ela provocava a jurisdição, ela dava início a um processo, se lá no final o juiz entendesse que ela não tinha direito, como o fato da pessoa não ter o direito material prejudicava o direito processual, porque o direito processual ele era apenas o direito material em movimento, ele não era totalmente independente. Então, se a pessoa não tem o direito material, ela também não tinha o direito processual. Aí a pergunta que se fazia então depois de um tempo, quando o juiz dava a sentença falando assim, que não se reconhece a pretensão material do autor, não existe aquele direito que ele está falando, como direito de propriedade, por exemplo, a pergunta é, o que eu tive aqui? Se o direito material não existe e o direito processual é o direito material em movimento, se ele não existe, eu não tive nada. Mas eu tive, tá aqui, tá na minha mão, os atos foram feitos, foram escritos, então o que eu tive? Então, isso era uma loucura, isso não fazia sentido nenhum. E aí hoje, qual que é o conceito do direito de ação hoje, né? A ação hoje, ela é considerada autônoma. Por que ela é autônoma? Porque mesmo se eu não tiver direito nenhum, eu tenho um direito de ouvir do juiz que eu não tenho direito nenhum. Então eu tenho algo, eu consigo ver, eu consigo concretizar num processo a minha apreciação, né?
a apreciação do Estado sobre aquele meu direito. Então, por isso que a gente diz que é autônomo, porque independe da existência de um direito material. Ok? Agora vamos continuar, vamos voltar para a jurisdição. Bom, além disso, a jurisdição ela precisa ser imparcial. Então, a imparcialidade também é uma característica da jurisdição. O que quer dizer imparcial? Bom, as partes elas são parciais. Quando eu coloco a pirâmide para vocês, observem que eu, de propósito, coloco o autor e o réu no mesmo nível, para mostrar que eles são iguais. O autor, ele não tem vantagens em relação ao réu. O juiz não pode determinar que o autor produza algumas provas e o réu não. O juiz não pode determinar que o autor se manifeste sem dar a opção, a possibilidade do réu se manifestar. Então, eles são parciais porque cada um tem a sua versão do fato. O autor, num acidente de trânsito, vai falar que o réu que bateu no carro dele. E o réu vai falar que ele bateu porque o autor freou bruscamente. Nossa, que situação, que impasse. Quem tem razão? Não é assim? Cada um tem a sua versão. O juiz, ele já está aqui em cima. Por quê? Porque ele é uma figura, ele é um órgão que está ali para levar uma visão, né, do Estado de solucionar aquele conflito. Ah, o autor está falando que ele não tem culpa, o réu está falando que a culpa é do autor. Então o juiz vai falar assim, peraí, vamos lá, o que aconteceu? Tinha alguém presente para testemunhar? Vocês tiraram foto? Né? Então ele vai começar, através das provas, chegar num convencimento dele. Ele vai tentar analisar, com base na sua experiência, quem tem razão, quem está falando a verdade. Quais são as provas que estão ali naquele processo e analisando essas provas, elas estão do lado, né? Elas estão beneficiando o autor ou o réu, né? Então o juiz ele não pode ser parcial, ele não pode ser amigo da parte, ele não pode ser marido da parte, ele não pode ter sido advogado de uma empresa e depois ser o juiz da ação de uma empresa que é parte no processo. Então assim, existe uma série de questões que é a questão do impedimento e da suspeição do juiz, que também não é algo para a gente aprofundar, mas que podem ser arguidas pela parte, porque o juiz ele precisa ser, sim, imparcial. Então, ele não pode pender a balança no início nem para o lado do réu e nem para o lado do autor. Deu para entender? Então, imparcialidade quer dizer isso, né? Essa visão de cima, essa visão neutra, tá bom? Bom, a inércia nós já falamos, né? Que é a inércia da jurisdição, é porque ela está imóvel, ela está parada, em repouso, e ela precisa ser provocada pela parte autora, tá? O autor é quem provoca a jurisdição, tá bom assim? A jurisdição, pessoal, ela é una e indivisível. Eu gostaria que vocês guardassem essa frase, porque ela cai demais. Una e indivisível é uma coisa só. Nossa, mas como assim? É uma coisa só. Cada estado-nação, cada território de um estado, de um país, tem uma única jurisdição. Então, o Brasil, dentro dos seus limites territoriais, ele tem a sua jurisdição, a jurisdição nacional. Os outros estados têm a jurisdição internacional. Então, se eu quero praticar um ato de um estado estrangeiro no Brasil, eu vou ter que fazer isso levando em conta o direito internacional, através do auxílio, da cooperação entre esses estados, da celebração de tratados, de acordos. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a jurisdição nacional e eu não posso impor uma vontade de um juiz, por exemplo, inglês, né, britânico, essa vontade aqui no Brasil. Tem uma série de requisitos, uma série de procedimentos, então a jurisdição ela é una, ela é uma só. E ela é indivisível, porque eu não consigo separar ela, eu não consigo dividir ela é um bloco só. Então, quando eu tenho uma decisão de um juiz lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, ela tem validade em todo o território nacional, sabe? Eu não posso, por exemplo, falar assim, lá no estado do Mato Grosso, eu estou devendo a Receita Federal, mas se eu mudar para Minas Gerais, eu fiquei livre, não. A jurisdição ela é uma só em todo o território nacional, tá certo? Então, eu preciso respeitar isso, mas espera aí, o país, o Brasil, ele é enorme, né? É um país continental, imenso. Como
que eu resolvo, como que eu faço com que essa jurisdição ela seja prestada com efetividade, com eficácia, se eu não trouxer aqui algumas limitações dessa jurisdição? Então, a limitação da jurisdição, que são as chamadas competências, elas não são formas de dividir a jurisdição. Guardem isso. A competência não divide, não reparte a jurisdição. Ela apenas limita a jurisdição. Então, os juízes, eles exercem competências. As competências podem ser variadas, porque, por exemplo, eu tenho o direito penal, eu tenho o direito civil, eu tenho direito tributário, eu tenho direito de família, eu tenho o direito da vara da infância e juventude, o direito da criança e do adolescente. Então, quanto mais específica a minha matéria, mais eu vou dividindo aquela, limitando, né, aquela jurisdição para que um juiz seja responsável por aquele assunto específico. Só que em cidades muito pequenininhas, por exemplo, a gente sabe que existe vara única, né? Então, aquele juiz, ele é um clínico geral, ele faz tudo. Ele, ao mesmo tempo que tem competência para processar e julgar uma ação trabalhista, ele tem competência para processar e julgar um crime. Mas as cidades, quando elas vão crescendo, elas precisam de especializar essa jurisdição, né? Então, vem aí novas varas cada vez mais especializadas dentro do Poder Judiciário para poder tratar dessa jurisdição. Então, eu tenho aí o surgimento de varas cada vez mais especializadas de acordo com o crescimento populacional e o crescimento daquela comarca, né? Levando em conta. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses conceitos de vara, de comarca, já. Então, quando eu coloco para vocês aqui a competência matéria, território e pessoa, a matéria eu já expliquei, né? São esses assuntos diferentes. Território é porque eu não tenho como pegar um juiz da Bahia para decidir uma causa que está correndo aqui em Juiz de Fora, por exemplo, né? Impossível. Então, eu tenho que levar em conta o território também, né? Tem que levar em conta a localização daquele direito que está sendo discutido. E a pessoa, para a gente encerrar esse ponto e fazer um intervalo rápido, né? A pessoa leva em conta as partes dentro de um processo. Se eu tenho, por exemplo, um município, um estado como parte, eu vou definir uma competência separada para ele, que é a competência da Justiça Federal. Mas calma, vai beber uma água, tá certo? Dá um respiro. Eu sei que é muito conteúdo, é muita informação, mas como vocês ficam com a aula gravada, vocês conseguem ouvir várias vezes, voltar, anotar, anota tudo no caderno, aquilo que eu tô falando que não tá aqui, vai complementando no caderno, que eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais fácil vocês entenderem, tá bom? Fica aí, já volto.